Desde 1990, o número de casos de câncer em adultos com menos de 50 anos tem aumentado, segundo o estado publicado na revista Nature Reviews Clinical Oncology, melhor dizendo. Nessa pesquisa, é possível ver que esse problema está aumentando a cada geração. Por exemplo, as pessoas nascidas em 1960 tiveram maior risco de câncer antes de completar 50 anos do que aqueles que nasceram em 1950. Para entender, de fato, os principais pontos desse estudo, eu vou conversar agora com o Dr. Rafael Brandão, ele que é oncologista do Hospital Moriá. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Muito prazer. Doutor, começou a me chamar a atenção nesse estudo que nós tivemos ali, de acordo com o que foi levantado por eles, um período muito curto, que vai dando uma década, de ano a ano, e como esses números, eles foram se alternando e alternando para pior. O que a gente tem aqui é, de fato, uma piora também na qualidade de vida em relação aos anos que vão passando e que podem causar a doença que a gente sabe a gravidade que ela tem? Esse dado não foi avaliado nesse estudo, Rafael, mas de fato a gente pode considerar que, existindo o câncer por si só, se a gente considera a população normal, mais número de casos novos, sem dúvida alguma isso piora a qualidade de vida dos pacientes. Se não for algo fisiológico, existe aí o olhar da saúde mental, que tudo isso gera uma baita ansiedade, não só para o paciente, como para os familiares, de uma maneira geral. Doutor, em relação ao ambiente também, porque eles foram colocando alguns pontos que o ambiente em que se convive e também o tipo de algo, eles levantam aproximadamente, são 14 tipos de câncer que foram apontados como os mais frequentes dentro dessa possibilidade. Quando a gente vê o que foi levantado até agora, é também esse ambiente afetando a vida de quem permanece dentro daquele nicho. Quando ele chama de ambiente, é importante dizer, são os fatores ambientais, por exemplo, dieta, sedentarismo, tabagismo, álcool, diabetes, isso tudo considera alimentos ultraprocessados, isso tudo cada vez mais vem ganhando espaço, muito mais do que genética. Antigamente, que eu quero dizer, pouco tempo atrás, nós dizíamos que o câncer era uma doença sempre genética e passada de geração em geração. E a gente tem visto que não, que na verdade é uma série de fatores ambientais desregulados, desbalanceados, que aí acaba levando a célula tumoral, a proliferação anômala e assim por diante. Doutor, quando a gente pega nesse ponto, muito se fala de fator genético e também desse ambiente, como o senhor trouxe muito bem, como isso vai se demonstrando no decorrer da vida de cada pessoa. E quando a gente começa a analisar o que é possível para evitar o surgimento de um câncer dentro daquilo que é cabível à nossa realidade, a gente fala de alimentação, a gente fala da ausência de álcool e também do fumo. Assim como o fator genético, que é muito considerável, muitas vezes essa má alimentação, essa qualidade de vida ruim, ela pode ser tão ali um fator definitivo quanto uma alimentação que é ruim e quanto um fator que é genético. Sem dúvida alguma, Rafael. Isso é importante de ser dito, porque nós somos os grandes responsáveis pela nossa saúde, por nossa saúde. Então, nós temos a responsabilidade diante dos nossos familiares, diante da nossa família, das pessoas que nós amamos, como nós estamos tratando o nosso corpo. Então, existe uma responsabilidade. Quando eu falo que é sempre genético ou é o acaso, eu tiro um pouco a minha responsabilidade. Eu preciso sair da nossa zona de conforto e dizer, eu sou responsável por isso. E uma regrinha que eu gosto de usar muito com meus pacientes, Rafael, é dizer o seguinte: tudo que faz mal ao coração, que a gente já decorou bem, a gente já sabe bem o que é que faz mal ao coração, aumenta a chance de câncer. E o inverso é verdadeiro. Tudo que faz bem ao coração, um estilo de vida cada vez mais saudável, diminui a incidência de câncer. Doutor, nesse levantamento que eles analisam pelo menos 14 ali, tipos que foram identificados dentro da perspectiva do estudo, 8 estão dentro ali do trato digestivo e pelo menos essa possibilidade do que o senhor está falando em relação ao consumo é uma ligação quase que direta. É uma relação completa, direta, exatamente. Porque a principal causa também aventada aqui é por conta da microbiota intestinal. A gente sabe que existem bactérias que vivem em nosso organismo, Isso é alterado. Algumas coisas podem alterar, dentre elas a alimentação, a principal delas. Outras envolvem aleitamento materno, até mesmo parto, a via do parto, cesárea, normal, etc. Pode ser que exista alguma relação com essa flora intestinal. A gente sabe que uma alteração dessa flora intestinal, como por exemplo muito comum é o uso abusivo de antibiótico, interfere diretamente no sistema imunológico. Então o meu sistema imunológico ele não fica tão apto, ele não fica na melhor maneira possível para poder identificar uma potencial célula tumoral e atacar
quando isso acontece. Doutor, é possível, de fato, evitar? A gente bateu aqui no fator genético, nessa possibilidade, o senhor explicou como é importante ter uma qualidade de vida para a gente sair desse panorama de uma doença que é tão cruel quanto essa. Mas é grande essa chance a partir do momento que você muda a sua rotina, tem uma qualidade de vida em relação à alimentação, atividade física. É um fator, de fato, extremamente decisivo nesse ponto, colocando essa doença para cada vez mais distante de uma realidade para uma pessoa que já poderia desenvolver, colocando mais uma vez esse fator genético como histórico familiar? Sem dúvida alguma. A gente pode dizer que mais da metade dos cânceres que aparecem hoje no nosso dia a dia são ocasionados por conta do nosso estilo de vida. São o que a gente chama de fatores de risco modificáveis, ou seja, que eu teria o controle. Rafael, mesmo fazendo isso tudo, eu posso garantir aos meus pacientes que não? Não, eu não consigo garantir, mas eu posso dizer que os pacientes, mesmo quando descobrem o câncer, mas eles adotam um estilo de vida favorável, um estilo de vida mais saudável, eles têm melhores resultados alcançando a cura, por exemplo, de muitos tumores. Quando a gente pensa nessa doença, doutor, eu não sei como isso culturalmente ficou preso dentro de nós pensamos sempre numa idade mais avançada. Quando nós começamos a olhar as pessoas mais jovens também sofrendo desse mal, é quase que um alerta. Esse fato, esse mito, essa realidade pode afetar, sem sombra de dúvida, dentro da perspectiva dessa pesquisa, é de fato um fator que leva a um resultado como esse, de achar que enquanto eu sou mais novo, eu posso ter uma qualidade de vida muito ruim e depois ali ter um ponto de virada e dos 40 para frente eu consigo colher o benefício desse processo todo? Ótima pergunta, Rafael. O que eu sempre estimulo os pacientes nunca é tarde para a gente mudar, mas o estudo ele mostra que muitos hábitos da infância respondem ao comportamento e à mudança da biologia, ou seja, da forma, da agressividade do tumor. Então, existe uma memória do sistema fisiológico, de uma maneira geral. Por exemplo, uma memória imunológica. Então, aquela criança que foi mais gordinha, que comeu mais porcaria, tomou mais antibióticos, isso tudo aumenta uma chance depois na vida adulta de câncer. Isso quer dizer que não adianta mudar? Não, não quer dizer isso, mas a gente tem esse olhar, tem que ter esse olhar, inclusive, com as crianças, né? Isso é uma questão de saúde pública, de fato. Sem dúvida. Doutor, muito boa essa conversa, que de fato o objetivo aqui é esclarecer as pessoas e permitir que elas consigam expandir um pouco mais essa linha de raciocínio, entender o que é possível mudar e que é possível ter essa alteração de maneira significativa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Rafael, parabéns pelo trabalho. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.